podemos cantar e louvar esse Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite nós podemos estar aqui, Deus, com todo o coração. Eu choro, Deus, de alegria por ter a honra de estar na tua presença, Senhor. Por ter a honra de lembrar, Senhor, de saber que é tu que caminha do meu lado, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque em todos os momentos eu sinto a tua presença na minha vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos, Deus, mesmo sem te ver aqui, sentir que tu está aqui no nosso meio, que tu está aqui, Senhor, recebendo o nosso louvor. Nós te agradecemos, Pai, de todo o coração. E te pedimos que os teus olhos estejam sobre nós, Senhor. Que os teus olhos contemplem as nossas necessidades, Deus. E que tu possa agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vini, chama o baixo aí. Chama o baixista aí. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Tá me ouvindo agora? Chama o baixista aí. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas,
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Paizinho querido, nós te engrandecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de aliança, Deus. Aliança, Deus, que não se quebra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. E porque nós podemos viver, Senhor, tendo a certeza de que Tuas promessas serão cumpridas na nossa vida. Tendo a certeza, Pai, de que Teus olhos estão sobre nós. Tendo a certeza de que Tu nos cuida como filhos, Deus. Nós Te louvamos, Pai, e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso, Pai. Deus, eu quero dizer que eu Te amo, Senhor, e que eu não seria nada sem Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és o meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Durante o mês de outubro, nós temos várias atividades para as crianças da igreja. E durante esse ano, nós fizemos um concurso cultural que se chamava Minha História com Jesus. Então, as crianças tiveram a oportunidade de ouvir várias histórias. E nós fizemos esse concurso cultural para desafiar as famílias e as crianças e os juniores a pensarem em tudo que eles já viveram com Jesus. E alguns esqueceram de fazer, outros ficaram com medo de fazer. E nós temos 4 crianças que participaram. Como foram só 4, eu quero chamar os 4 aqui na frente. Então, eu quero chamar a Elisa, o Renato. Renato está aí. O Nicolas, não sei se o Nicolas veio. Não. E a Clarissa. Clarissa está aí? Não? Vem, Clarissa, vem. Os maiores fizeram uma redação, está lá à disposição, depois se os irmãos quiserem conhecer a história deles com Jesus. E a Clarissa, que foi a única dos pequenininhos que participou, que teve coragem, que foi menina corajosa, ela fez um desenho sobre a história dela com Jesus. Mas para o final do mês de novembro, nós vamos ter uma exposição de artes dos trabalhos que as crianças fizeram durante o mês de outubro, e vão estar os textos dele e o desenho da Clarissa. Então, assim, eu queria louvar a Deus, porque quando eu li a história deles e vi o desenho da Clarissa, eu pude ver que Deus não fala só conosco, só com adultos. Ele fala com os juniores, porque eles não podem mais ser chamados de crianças, né? E fala com as crianças. E por isso, eu quero então dar um presente para vocês. Vamos ver de quem é esse. Esse é da Elisa. Elisa, parabéns. Agora, esse é da Clarissa. Beijo. E acho que o Renato não tem. Vamos ver. Vai ficar o do Nicolas aqui, então. Esse é o do Renato. Obrigada. E agora eu quero convidar as outras crianças para virem até aqui à frente, que nós vamos orar. Elas vão descer para o culto, o pastor João vai orar. Os juniores também, eu queria convidar para vir aqui à frente hoje. A gente queria orar por vocês também. Os juniores podem, quem quiser vir aqui também, nós vamos orar. Quem é que passou gel no cabelo? Ah, sabia, velho. Sabia. Passou, meu? Passou? Ficou legal. Vamos orar. Vamos orar, gente? Depois vamos devagarinho lá para baixo, tá bom? Não é para sair correndo, certo? Vamos orar então. Nosso Deus, muito obrigado pelas crianças. Muito obrigado, Senhor, porque elas têm sido
bênçãos no nosso meio. Nós temos aprendido com as crianças, Pai, e nós pedimos que o Senhor nos dê um coração como o coração das crianças. Pedimos que a classe seja abençoada, pedimos que as professoras possam ensinar às crianças a Tua palavra e os Teus preceitos. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, devagarinho, tá, gente? Sai devagarinho, vai ter o culto de vocês lá embaixo. Bastante crianças hoje. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração de clamor. Oração de clamor. Eu falo muito aqui que quando nós entramos num ambiente como esse, nós não fazemos ideia o que se passa no coração das pessoas. Você sabia disso? Nós não fazemos a mínima ideia. Talvez as pessoas que nós temos mais contato, a gente acaba, não dando tanto valor àquilo que se passa no coração dela. Quero contar algumas coisas que eu participei essa semana. Essa semana eu fui no hospital visitar o irmão Astolfo. Eu sei que algumas pessoas aqui visitaram ele. Ele teve que retirar um rim. E para nós que escutamos tantas notícias aí, uma pessoa tirou um rim. Mas imagina você tirar um rim fora. A gente às vezes recebe tantas notícias, a gente se acostuma. Ele teve que retirar o seu rim. Hoje, o Gelson está aí não? Gelson veio conversar comigo e falou assim: João, eu queria falar o que aconteceu com o Paulo. Eu sei que alguns jovens aqui conhecem o Paulo, da Igreja Batista de Camobi. É o rapaz que cuida do som lá da igreja. Nesse final de semana, a casa dele pegou fogo. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Ontem à tarde, aliás, ontem perto do meio-dia, nós recebemos algumas ligações, a equipe aqui da igreja, nós fomos trocando whats e telefonemas e tal, e nós ficamos sabendo de alguém que tinha morrido, mas nós não sabíamos quem era. Era filho de uma irmã aqui da igreja, muito idosa, que ela mora distante e não vem muito à igreja. Aí eu cheguei ontem à tarde no velório lá, preparei a mensagem e tal, estava conversando com as pessoas e conversando e tal, eu falei, o que houve com o rapaz? Eu pensei, de repente, problema de doença, alguma situação, e o rapaz me falou assim, olha, ele deu um tiro na boca, esse cara, e se matou. Então, irmãos, não pensa que porque alguém aqui cumprimentou você com um sorriso, está tudo 100%. Tem gente aqui vivendo dilemas, dores, situações, que é difícil explicar em palavras. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos nos aproximar de Deus e chegar diante de Deus e dizer, Deus, nos ajuda. Porque no caso desse cara que se suicidou, a gente normalmente fala, que loucura fazer isso. Mas o suicídio, ele não é um ato para se matar. O suicídio é um grito pela vida. O cara que quer se matar, ele não está querendo dizer assim, eu quero morrer. Não, ele está dizendo, eu quero viver. Porque quando o cara se mata, ele está dizendo assim, olha, eu quero viver, porque a vida que eu tenho levado, isso aqui não é vida, eu quero encontrar a vida, por isso que ele se mata. Então a sociedade onde a gente vive é uma sociedade doente, gente, nós estamos doentes. E a gente se reúne num grupo aqui, como esse aqui, e está tudo bem, está tudo legal, está tudo ótimo, mas quando a gente sai daqui, só a gente sabe o que tem lá dentro. Então nós somos doentes, e nós precisamos estar juntos, por isso que Deus criou a igreja, e por isso que nós devemos clamar. Então nesse momento, é um momento de oração, é um momento de chegar diante de Deus e dizer, Deus me ajuda, Deus, estende as mãos para a minha vida. Eu gostaria de ler um verso com você, que está em Isaías 25, verso 4, que diz assim, pois tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na hora da angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos opressores vem contra o muro como a tempestade. Deus é a nossa fortaleza.
Você está enfrentando lutas. Talvez você está aqui, todo mundo acha, esse cara aí está 100%, 100%. Mas tu sabe que está uns 30 ali no máximo. Forçando a barra está uns 30. Deus sabe disso. Deus sabe disso. E Deus quer cuidar de você. Eu gostaria que você, se você está precisando de força, de fortaleza, que você colocasse a mão no seu coração. Não porque vai descer alguma coisa, não, mas como um símbolo dizendo: Deus, me ajuda, Pai, me ajuda. Estou angustiado, eu estou cansado, eu estou precisando de forças. Eu estou pensando em fazer coisas que, se eu falasse para os meus amigos que estão sentados aqui, as pessoas iam achar que eu sou louco. Deus conhece o teu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nós somos tão parecidos, Pai. Enfrentamos dilemas, lutas, temores. Tem coisas que a gente não tem resposta. Tem questionamentos que a gente tem que não tem respostas. Tem coisas que a gente não entende. Tem erros que nós cometemos também, e por isso nos colocamos em situações difíceis por nossa culpa também. Mas às vezes também, Pai, a tristeza se abate, a dor, a dificuldade, a falta do básico se abate sobre nós. Mas Deus, a Tua palavra diz que Tu é a fortaleza do pobre. O Senhor é o refúgio daquele que está cansado e perdido. Deus, resolve situações, Pai, para nós que fogem ao nosso controle. Deus, nós não temos poder para resolver nada. Mas Deus, em nome de Jesus, visita cada pessoa aqui, Senhor. Cada família angustiada, atribulada, cada trabalhador cansado da lida. Visita, Pai, alcança, derrama graça e misericórdia. Oh Deus, seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que as pessoas vejam em nós pessoas fracas, mas poderosas no nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos, Pai, o nome de Jesus, o nosso Salvador amado, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja o teu refúgio, a tua força, o teu socorro na angústia. E quando você precisar, a igreja está aqui para você repartir a sua vida, para você andar junto com as pessoas e ser renovado a cada dia, tá bom? Nós vamos entregar a Deus os dízimos e ofertas no momento de gratidão, no momento de adoração, no momento de espontaneidade, no momento de alegria. Então, nesse momento, enquanto tocamos uma música instrumental, entregue a Deus os seus dízimos e as ofertas, tá bom? Faça isso com alegria. O pastor está viajando, eu esqueci de falar. Tá. Amém, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado por tantas bênçãos, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado mais do que podemos imaginar. Nós pedimos também pela palavra desta noite, Pai, que ela seja abençoadora, que ela seja como um bálsamo nos nossos corações, que ela fale com a gente, que o Teu Espírito Santo possa usar a vida do pastor Léo de uma forma muito especial e generosa. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Me esqueci de avisar no início dos avisos, nosso pastor Rússio está em Manaus, está pregando num congresso de casais, lá na igreja do Eduardo e da Mirelle, tá bom? Então, ele deve voltar essa semana aí, quarta-feira ele está aí, quarta de tarde. Então
Então Deus possa abençoar o pastor e também o pastor Léo, que vai trazer a palavra. Boa noite, queridos. Boa noite. Espero que Deus realmente tenha falado, ou melhor, que você tenha ouvido, tenha prestado atenção e sentido que Deus já tem falado nesse culto. Eu costumo dizer que algumas vezes parece que tudo acontece antes da mensagem. Parece que nem precisa a gente pregar, porque Deus vai falando de uma forma muito especial. Eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti exatamente isso. Senti nesse culto assim, Deus falando e confirmando até aquilo que eu vou falar para os irmãos já na mensagem. Eu senti Deus confirmando isso, usando a vida das pessoas que estavam aqui na frente, usando a palavra, confirmando aquilo. Deus já preparando os nossos corações para a palavra que Ele colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Quantos aqui sabem sobre o que eu vou pregar nessa noite? O tema da mensagem. Todo mundo indo para o boletim, né? No boletim tem lá informado qual é o tema da mensagem. É bom para a gente saber se os irmãos olham o boletim ou não. Às vezes a gente coloca algumas informações ali e não sabe se os irmãos a veem ou não. Mas hoje eu nem fiz nenhum slide, então nós vamos acompanhar aqui, olho no olho. Já viu aí o tema da mensagem? O esconderijo de Deus. Esse é o tema, é isso que eu queria falar nessa noite. E talvez, agora que você viu, agora que você leu aí no boletim, ou se você leu de manhã já, se você já recebeu o boletim de manhã e tinha percebido qual é o tema, talvez você tenha se perguntado, mas Deus se esconde? Que negócio é esse de esconderijo de Deus? Pastor, a Bíblia fala que se eu subir ao mais alto dos montes, ou se eu descer ao abismo mais profundo, ali Deus está. Deus está em todos os lugares. Como é que é esse negócio de Deus se esconder? Que mensagem é essa? O que você vai pregar? Teologicamente, eu não quero causar nenhuma polêmica, não é isso que eu quero dizer. Deus realmente não está escondido. Mas o fato é que às vezes, na nossa vida, às vezes na sua vida, com os dilemas que você passa, com as situações que você enfrenta, às vezes a sensação que nós temos, porque eu também passo por dilemas e situações difíceis, a sensação que nós temos é que Deus realmente se escondeu. Aonde está Deus, nós nos perguntamos. Nessa manhã, hoje, pela manhã, o irmão Júlio compartilhou sobre ânimo, né? E às vezes nós passamos por situações de desânimo, situações em nossas vidas que nós ficamos abalados e não sabemos exatamente o que está acontecendo. Situações em que nós nos deparamos com os problemas, nos deparamos com as dificuldades e parece que Deus não está vendo. Eu não sei se você já enfrentou situações assim, mas em algumas vezes na minha vida, talvez até pudesse dizer mesmo, diversas vezes, eu quase que levantei os olhos para os céus e disse: Deus, onde é que tu estás? Deus, tu não está vendo. E talvez você já tenha feito isso. Só que o fato é que nós fomos ensinados, grande parte de nós que estamos aqui fomos ensinados que questionar Deus, que fazer esse tipo de pergunta para Deus não é correto, não é certo questionar Deus. Mas eu não sei de onde é que nós tiramos isso, porque na verdade nós aprendemos que isso é uma falta de fé, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo sobre aqueles momentos na vida em que você enfrenta dificuldades, em que você se sente sozinho. Foi isso que o pastor João falou. Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Às vezes você vê pessoas do seu lado que estão aí rindo, ou você está rindo para as pessoas, mas você no seu interior diz para você mesmo: eles não sabem o que eu estou passando, eles não sabem o que eu estou vivendo. E aí você vem para a igreja, você canta junto com as pessoas, em momentos maravilhosos como esse que nós tivemos aqui, momentos de louvor, e você vê pessoas cantando com os olhos fechados, com as mãos levantadas, ou se emocionando, chorando aqui, se emocionando com esse momento de louvor, e você olha para os lados e diz assim: só eu aqui que não consigo sentir. Parece que Deus se escondeu de mim. Onde é que Deus está? O que Deus está fazendo que não está olhando para a minha causa? Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu acredito que grande parte de nós que estamos aqui passamos por momentos assim, onde você olha para a sua vida e você pergunta: mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo a situação na minha família? Será que Deus não está vendo o problema de saúde que o meu filho enfrenta, ou que a minha esposa enfrenta? Será que Deus não está vendo as necessidades financeiras que nós estamos vivendo como família? Nada acontece.
Talvez você olhe para a sua questão profissional e você diz, mas meu Deus do céu, eu já fiz tanta coisa, eu já enviei currículo para tantas empresas, eu já fiz tantos contatos e o emprego não bate à minha porta. Aonde está Deus que não está vendo isso? E a sensação que você tem às vezes é que Deus realmente se escondeu. E aí a pergunta que você faz é, onde é que Deus está? E se você pudesse descobrir onde é que é o esconderijo de Deus, você iria até lá e olharia face a face para Deus e diria, Deus, por que até agora tu não agiu? Eu lembro de uma situação que nós vivemos, foi muito marcante para nós, em família, ainda antes de casar, mas foi uma situação muito, muito peculiar, mas marcou as nossas vidas. Nós tínhamos tudo para acreditar naquele momento que Deus estava escondido. Mas naquele momento das nossas vidas, nós tomamos a decisão de confiar em Deus, acreditar em Deus. Nós estávamos com o casamento marcado, já nos encaminhando para nos casar. Imagina essa situação, 2 meses faltando para o casamento. Então nós já estávamos com todos os detalhes do casamento, ou quase todos os detalhes do casamento já resolvidos, já tínhamos convites distribuídos, já tinha decoração contratada, já tinha salão de festas contratado, tudo encaminhado para o casamento. E faltando exatamente 2 meses antes do nosso casamento, a Melissa perdeu o emprego. Nós morávamos em Curitiba, estávamos os dois estudando no seminário e nós tínhamos o recurso, né, a igreja nos ajudava, enfim, mas nós precisávamos trabalhar, então nós trabalhávamos durante o dia, à noite estudávamos, e com 60 dias antes do nosso casamento, exatamente 60 dias antes, a Melissa perdeu o emprego. E naquele momento, foi um momento racional, um momento em que nós conversamos, eu olhei para ela, ela me trouxe a notícia de que havia perdido o emprego, e eu falei, amor, não, calma aí, vamos ser racional, vamos pensar, vamos fazer as contas, né? E aí, naquele momento, fizemos as contas, não, para aí, dá para a gente se manter, depois tu arranja um emprego, a gente vai orar por isso, a gente vai correr atrás disso, mas dá, e naquele momento, eu mais ou menos, como eu sentia assim, eu posso. Eu consigo manter a nossa família, é possível, né? Nós fizemos as contas, eu olhei, a gente consegue. E aí naquele momento assim, nós realmente nos fortalecemos, aquele sentimento de eu posso, e eu consigo, e vai dar certo, e nós não, vamos embora, vamos lá, vamos ficar tranquilo, os convites estão distribuídos, está tudo certo, afinal de contas nós sentimos muito claramente que Deus estava abençoando e nos direcionando para casar, enfim, era aquela data, era aquele momento, nós não íamos nos abalar por isso. E aí nós nos sentimos revigorados e continuamos, levamos a nossa vida normalmente, sem nos abalar, sem nos preocupar, até que 30 dias faltavam para o nosso casamento. E aí com 30 dias, exatamente 30 dias antes do nosso casamento, eu perdi o emprego. E aí quase que eu olhei para cima assim, Deus, está de brincadeira comigo, né? Eu falei, Deus, é sério isso? Eu lembro que eu demorava 15 minutos mais ou menos até chegar no seminário onde nós morávamos, né? Tinha lá um internato feminino e masculino, enfim, nós morávamos cada um no seu internato, nos encontrávamos lá todos os dias. E eu lembro que naqueles 15 a 20 minutos até lá eu fiquei pensando, como é que eu vou dar a notícia? O que é que eu vou falar? E no meu coração era aquele sentimento assim, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer? E nós tínhamos tudo naquele momento para realmente crer que Deus estava escondido e que Deus não estava olhando para a nossa situação. 30 dias faltando para o casamento e eu perco o emprego. Eu lembro que eu cheguei no seminário, enfim, na nossa moradia, né? Não dava para chamar de casa, não era nossa. Eu lembro que cheguei no seminário e nós começamos a conversar e a Melissa estava empolgada com alguma coisa, não sei. Com casa para alugar, era isso, né? E falando então dos detalhes, as casas que viu, enfim, nós tínhamos feito vários contatos, tudo aquilo acontecendo, né? Ela empolgada com isso, tinha visto alguns imóveis interessantes e a gente conversando. Até que eu criei coragem, né, e interrompi ela e falei, amor, eu perdi o emprego, né? Imagina o banho de água fria nesse momento, né? E você conhece a Melissa, ela, claro que começou a chorar naquela hora, né, se debulhou em lágrimas, enfim. E naquele momento era justamente essa a sensação. Por quê? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo que a gente passe por uma situação como essa? E nesse momento, tudo que nós podemos fazer é olhar para Deus e nós podemos dizer, Deus, cadê você? Deus, onde é que tu estás? Deus, por que permitiu que isso acontecesse agora? E a sensação é essa, é como se Deus estivesse escondido, como se Deus não quisesse agir, e nós olhamos, Deus, por que tu não faz nada? Deus, naquela situação era Deus, por que tu fez isso? E nós nos questionávamos e perguntávamos, mas
naquele momento, ainda ali naquela conversa, naqueles minutos que nós ficamos juntos conversando sobre esse assunto, ainda ali nós tomamos a decisão, nós vamos confiar em Deus. Ainda que pareça que Deus está escondido, ainda que pareça que Deus se esqueceu de nós. Você já se sentiu assim? Eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós enfrentávamos a dúvida de uma questão de saúde com o Mateus, né? O Mateus tinha um problema nos ouvidos, que acumulava líquido, né? Enfim, por conta de alergia respiratória, descia para o ouvido, enfim, e aquilo fazia com que ele perdesse a audição. Então, diversas vezes, fazíamos audiometria, a audição estava mais baixa, nós nos preocupávamos, e eu lembro de um dia dizer: Deus, cadê Deus? Por que tu não faz isso? Eu lembro de diversas vezes nós orarmos, conversarmos, e Deus, cadê? Por que tu não faz nada? Por que tu não se move com relação a isso? E a sensação era essa: Deus não está presente, Deus se escondeu, Deus não quer agir. Mas Deus vai confortando o nosso coração e vai nos ensinando, e nós vamos percebendo que podemos confiar em Deus independente dos resultados. Mas o fato é que, tanto nessa ocasião que eu contei agora, quanto lá no casamento, nós decidimos confiar em Deus. E eu gostaria que nessa noite, você que talvez esteja vivendo um momento como esse, vivendo um momento de dúvida, de incerteza, de onde é que Deus está? Fazendo essa pergunta para você mesmo. Talvez, como eu disse, a tua questão seja profissional. Talvez você está aí vivendo já tempos desempregado, esperando uma resposta e nada até agora. Talvez a questão seja de saúde, como eu disse. Talvez você enfrente um problema com o seu filho, ou com a esposa, ou é você doente. Talvez o teu problema seja angústia, seja dor emocional, e você diz: Deus, quando é que isso vai se resolver? E parece que o tempo vai passando e nada acontece. Talvez seja um concurso que você está tentando fazer e se prepara, e já fez outras vezes e nada acontece. E você fica pensando: mas Deus, por quê? Deus, onde é que tu estás? E aí nesse momento, às vezes, o que sobra para nós é desacreditar de Deus, é dizer: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus se escondeu, Deus não está agindo. Mas essa noite, se você se sente assim, eu gostaria de te chamar de volta à confiança em Deus. E nessa noite eu gostaria que você saísse daqui crendo num Deus em que você pode confiar. Um Deus que, como nós cantamos, é um Deus que está perto de nós. Um Deus que se importa conosco. Mas que Deus é esse? Talvez você esteja frequentando a igreja por algum tempo. Talvez você esteja no nosso meio há 2, 3, 5 meses ou 2 anos frequentando esporadicamente a igreja. E você ouve as mensagens e você ouve falar sobre esse Deus, e você ainda não o experimentou, ainda não conseguiu entender, ainda não desceu no seu coração. E nessa noite eu queria que você focasse os seus olhos em Deus, e eu queria te apresentar quem é esse Deus. E eu gostaria de pensar junto com você, antes de ler o texto bíblico, mas pensar no Deus do Antigo Testamento. Quem é o Deus do Antigo Testamento? Muitas vezes nós ouvimos a respeito do Deus do Antigo Testamento, aquele Deus irado, aquele Deus que nos momentos de guerra do povo mandava matar, aquele Deus que castigava o povo. Muitas vezes nós ouvimos falar de um Deus assim, um Deus com ira, um Deus que pesa a mão. Mas quando nós olhamos com mais atenção para a palavra de Deus, nós vamos descobrir um Deus que se revela para um homem chamado Abraão. Um Deus que se revela para ele e diz: Abraão, sou eu que vou cuidar de você. Sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus faz a ele uma promessa. Promessa que dele sairia uma grande nação, um grande povo. Você vê um Deus que se revela. Um Deus que diz: eu sou Deus. Sou eu que estou aqui, sou eu que cuido de você. Você vê um Deus que olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo escravo no Egito, o seu clamor subiu até os meus ouvidos, eu ouvi a oração deles. Então, Moisés, eu escolhi você para que você se levante e lidere esse povo. É você que vai tirar esse povo do Egito. Um Deus que se revela, um Deus que diz: eu estou aqui. Um Deus que ensina o seu povo como se portar, como o adorar. Um Deus que se revela através dos mandamentos deixados com Moisés. Um Deus que instrui o povo a construir um tabernáculo cheio de símbolos, como nós vimos há pouco tempo atrás aqui. E ele diz: a minha presença será simbolizada por uma arca da aliança, que vai ser o símbolo da minha presença no meio de vocês. Eu estou com vocês. Você vê um Deus presente, um Deus que se revela como um Deus presente, um Deus que está no meio do povo,
Um Deus que no meio do deserto, enquanto o povo caminhava, saindo do Egito, daquela situação de escravidão, indo para uma terra prometida, indo para concretizar a profecia dada a Abraão, de que ele seria uma grande nação, Deus dizendo: eu vou conduzir vocês, e no deserto durante o dia, eu serei uma coluna de uma nuvem, que vai guiar vocês, e aonde essa coluna se movimentar, vocês vão atrás. É um Deus presente no meio do povo. Um Deus que à noite, no meio do frio do deserto, se manifesta como uma coluna de fogo. Um Deus que, quando chama Moisés, se revela num arbusto que pega fogo e não se consome. É um Deus no meio do povo, um Deus presente. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus que tem prazer em se revelar, mas que está no meio do povo. E quando você vê a história do povo, você vê que simplesmente aquelas coisas que são taxadas como a ira de Deus, é simplesmente porque o povo saía da presença de Deus e sofria naturalmente as consequências disso. Mas quando o povo voltava para a presença desse Deus presente, Deus os abençoava, porque isso era natural. Era natural ser abençoado estando perto de Deus. Você conhece a história, você sabe que diversas vezes esse ciclo acontece, do povo se afastar de Deus e sofrer as consequências disso. Mas é um Deus que se revela como um Deus presente. Você vê as promessas desse Deus, de que enviaria Jesus, enviaria o Messias, aquele que iria ser o rei desse povo, o rei espiritual desse povo. E aí vem Jesus, como cumprimento dessa profecia. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus no meio do povo. Percebe que Jesus vem, e quem é Jesus? Jesus é um Deus pessoal. Jesus é um Deus que tem braços para abraçar. Jesus é um Deus que tem pernas para estar caminhando no meio do povo. Jesus é aquele que tem olhos que olha com compaixão para as pessoas. Ele é um Deus pessoal, o Deus presente, o Deus encarnado em Jesus Cristo como um Deus pessoal. Um Deus que olha para uma viúva que acabou de perder o seu filho e se compadece dela e ressuscita aquele menino, aquele jovem, aquele filho daquela mulher. Um Deus que não condena uma mulher adúltera, onde todos queriam condenar, e então Jesus vai e diz: filha, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém mais, eu também não te condeno. Jesus, ele é esse Deus presente, encarnado, um Deus pessoal, um Deus que olha para as pessoas com compaixão, um Deus que cura a filha de um oficial estrangeiro. Lembra de tantos milagres de Jesus, tantas coisas que ele foi fazendo, demonstrando amor, um Deus que se compadece, um Deus que está no meio do povo. Esse é Jesus. Mas Jesus, ele é aquele Deus, o mesmo Deus presente, o Deus que se revela e o Deus que promete não nos deixar só. Você entende isso? Você entende que mesmo nos momentos em que nós ainda entendendo, ainda crendo, ainda porque conhecemos a palavra, ainda assim nós nos sentimos só diante das circunstâncias, o que nós podemos fazer nessas horas é lembrar de um Jesus, um Deus presente, mas que prometeu que não nos deixaria sós. Prometeu o Espírito Santo, que está aqui no seu coração, que está com você, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que entendeu que sem Cristo você não tem nada na vida, que sem Cristo você não tem um caminho para Deus. Ele promete habitar em você. E eu gostaria de ler alguns textos, alguns versículos de João capítulo 14. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E eu quero ler alguns versos com você dessa promessa deixada por Jesus, o Espírito Santo. Jesus promete deixar o Espírito Santo como uma garantia, como uma promessa. Abre a tua Bíblia aí em João capítulo 14, como eu disse, eu não trouxe a projeção hoje, então abre a sua Bíblia. Se não tem, você não tem uma Bíblia, tem alguém perto de você aí com Bíblia, chega mais perto, junta aí, mas ouça esse texto, ouça essa palavra de Jesus, Jesus prometendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Deus presente, é o Deus pessoal, mas é o Deus que habita em nós. Essa é a revelação do Espírito Santo, um Deus que não nos abandona, que não nos deixa só, um Deus que habita em nossos corações. Eu quero que você vá para o versículo 16, João 14, eu vou ler o versículo 16 até o 18, eu gostaria que você entendesse essas palavras de Jesus, palavras de Deus, de um Deus encarnado, de um Deus presente. E a palavra de Jesus diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador,
o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Você entende isso? Para ficar com vocês para sempre. Mesmo naqueles momentos de dúvida, naqueles momentos de dor, de angústia, quando você olha e diz: Deus se esqueceu de mim. Jesus é quem prometeu. Um Espírito da verdade que ficaria conosco para sempre. Versículo 17. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e mais, viverá em vocês. Palavras de Jesus. Versículo 18. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Olha que promessa. Promessa do Filho de Deus, promessa do próprio Deus. Não precisam se preocupar, vocês não vão ficar sozinhos. Eu não vou abandonar vocês. Então, naqueles momentos em que você olha para as circunstâncias e você diz: aonde está Deus? Deus não te abandonou. O Espírito Santo prometido por Jesus Cristo está em você. Se é que você entendeu que é em Jesus que você tem acesso a esse Deus. É em Jesus que você tem acesso à vida de verdade. E aí então o Espírito Santo passa a habitar em você. Continua na tua Bíblia, vai lá para o versículo 25. Eu quero ler com você ainda o capítulo 14 de João, versículo 25. Jesus continua dizendo para os discípulos, Ele diz: tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas de novo, o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não dou a paz que o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Jesus está aqui predizendo a sua morte. Jesus está dizendo para os discípulos que Ele vai fisicamente os deixar, que Ele vai morrer naquela cruz, mas que Ele não deixaria os seus discípulos, não deixaria você abandonado. Vocês ouviram o que eu disse, Jesus disse. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês abandonados. Eu voltarei para estar com vocês. E é na presença do Espírito Santo que nós não nos sentimos abandonados. A versão da Bíblia que eu li diz o Auxiliador. Talvez a tua versão diga o Consolador. Aquele que está junto conosco, aquele que está ao nosso lado, que tem a mesma natureza de Jesus Cristo. E quando ele diz outro Consolador ou outro Auxiliador nesse texto, ele está dizendo que é outro de uma mesma natureza, é igual a mim, é isso que Jesus está dizendo. Eu vou estar com vocês, essa é a promessa de Deus. Então, queridos, você tem um Deus que era um Deus presente no Antigo Testamento, em que a sua presença fazia toda a diferença. Você tem um Deus em Jesus Cristo. A palavra mostra aquele Deus que era pessoal, que estava no meio do povo, que era um Deus encarnado. Mas você tem hoje o Espírito Santo, a promessa de Deus, que está acessível ao seu coração. Eu queria chamar você nessa noite para pensar em tudo isso e nessa noite usar a tua razão. Porque muitas vezes nós ouvimos que a razão é contrária à fé, mas pensa um pouquinho em tudo isso que eu falei para você, em tudo isso que você já leu na palavra de Deus, tudo que você já ouviu e já estudou aqui. Você tem que usar a razão para perceber que aquilo que está prometido é verdade. E que se Deus prometeu que você não vai ficar sozinho, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de incerteza, o Espírito Santo está com você. Então o que você faz nesse momento? Deixa um pouco de lado as emoções, as situações que fazem você pensar diferente, e olhe para a palavra de Deus. Está prometido por Jesus Cristo. Querido, você não está só. Você tem um auxiliador, você tem um conselheiro, o Espírito Santo. Aquele que pode habitar em você, um Deus que habita em você. Esse é o Espírito Santo. Então, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos em que você olha e diz: Deus, aonde você está? E nessas horas o que acontece? Acontece que você não consegue sentir. Você não percebe a presença de Deus. Você não vê o agir de Deus. E é nessas horas que você tem que dizer: eu quero crer naquilo que a palavra está ensinando. Eu tenho um auxiliador, eu tenho um conselheiro, eu tenho alguém que anda do meu lado. É o Espírito Santo de Deus que prometeu habitar em mim. E o que Ele prometeu aqui? Jesus disse: eu vou,
mas eu vou enviar um outro conselheiro, deixando com vocês a minha paz. Queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós entendemos que nós temos esse consolo vindo direto dos céus para as nossas vidas, independente da circunstância, isso nos dá paz. Foi isso que eu experimentei naqueles momentos que eu compartilhei com vocês. Naquele momento, antes do casamento, quando nós olhamos e faltavam 30 dias, o que nós vamos fazer? Eu olhei para a Melissa e disse: amor, nós entendemos claramente que esse era o tempo de nós casarmos. As coisas já estão todas organizadas. Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos confiar em Deus, vamos permitir que as coisas aconteçam como tem que acontecer. E foi essa a nossa decisão, foi isso que nós fizemos. Naquele momento nós encerramos aquela conversa e nós não tínhamos garantia nenhuma, mas nós tínhamos paz em nosso coração. A paz que o Consolador, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade pode dar. Nós experimentamos essa paz. E em 15 dias depois, Deus me deu um novo emprego. Eu não estou dizendo aqui que basta você confiar e matematicamente as coisas vão acontecer, mas foi a minha experiência naquele momento. 15 dias depois, eu estava com outro emprego. Eu sempre digo isso, eu saí de um emprego, perdi um emprego e Deus me deu outro onde eu estava ganhando mais do que o dobro do que eu ganhava no primeiro. Mas aí quando eu digo isso, eu sempre digo, eu ganhava pouquinho no primeiro, então era fácil ganhar o dobro, né? Mas Deus me deu aquele emprego, supriu a nossa necessidade. E nós pudemos experimentar o que a confiança em Deus, mesmo em momentos em que nós não conseguimos sentir, mesmo em momentos em que as circunstâncias todas são contrárias, em que nós precisamos de um consolo, precisamos de um amparo, o que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Naquele momento nós confiamos. E Deus nos abençoou dessa forma. Depois nós casamos. E aí, menos de um mês de casado, a Mel conseguiu um emprego. Deus nos abençoou naquele momento. Nós aprendemos a experimentar a paz. Mas foi uma decisão. Foi uma decisão que nós tomamos. Nós não vamos nos abalar diante dessa situação. Houve outras situações, outros momentos, alguns eu já contei aqui para vocês. Não sei quem lembra, eu contei a história de quando acabou o gás em casa e nós estávamos sem recursos naquele momento, naquele mês. Decidimos confiar em Deus. E Deus levantou uma pessoa que foi lá, nos deu uma oferta, nós ficamos, sabe, porque nós confiamos. Então, querido, eu não queria que você apelasse nesses momentos para o teu lado emocional e tentando sentir Deus e dizendo, olha, algo miraculoso precisa acontecer. O que você precisa é você crer, é você olhar para a palavra de Deus e entender um Deus presente, um Deus pessoal e um Deus que habita em você. Agora, existe uma grande questão aqui. Como eu disse, talvez você esteja frequentando a igreja há algum tempo, esteja ouvindo todas essas mensagens, mas você ainda não sente, você ainda não entende, você ainda não sabe que Deus pessoal é esse. E eu estou falando aqui de um Deus que habita em você e você diz, mas eu ainda não entendo isso, eu não sinto nada disso. E eu queria dizer que esse Deus que habita nos nossos corações, na presença do Espírito Santo, Ele é para aqueles que recebem a Jesus como Salvador. Então, se você tem frequentado a igreja, mas se você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você não vai ter a experiência de um Deus habitando em você. E talvez as tuas experiências sejam experiências que revelem Deus, experiências que mostrem que Deus se importa com você, mas você ainda não experimentou a salvação, Deus ainda não habita em você na presença do Espírito Santo. E isso tudo que eu estou falando aqui não vai fazer sentido e não vai se concretizar na tua vida. Não adianta você ser racional, não adianta você ser emocional, se você não tiver o Espírito Santo habitando dentro de você, por uma decisão de querer Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E talvez você conheça diversas outras verdades por aí, diversos outros ensinamentos, mas a palavra de Deus e o próprio capítulo 14 que nós estávamos lendo, o próprio Jesus diz lá no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse é o único caminho. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite procurando consolo, e tudo que você quer é isso, tudo que você quer é sentir esse Deus presente habitando em você. Isso só vai acontecer quando você entregar a tua vida a Jesus. Isso só vai acontecer quando você entender que Cristo é o Filho de Deus e que Ele pode salvar. E você que já é salvo, você que está conosco, você que é membro da igreja, você que já foi batizado, talvez você esteja procurando entender alguma coisa, talvez você esteja procurando sentir algo diferente, mas necessariamente você não precisa sentir, você precisa crer. Crer que um Deus que fez essa promessa é um Deus que cumpre as suas promessas.
e que Ele está com você. Eu queria te convidar nessa noite a tomar uma decisão racional, uma decisão pensada, dizendo: olha, eu quero olhar para os meus problemas, para as minhas necessidades, para as situações que eu preciso de consolo na minha vida, e as situações têm me afligido, têm me abatido, eu tenho sentido desânimo, eu tenho perdido até a esperança. Mas hoje eu queria olhar para tudo isso e dizer que nada disso é maior do que o Deus que prometeu que habita em mim, e é nesse Deus que eu quero crer. E talvez você diga assim: mas eu nem consigo crer ainda, mas eu quero. Então eu queria que você tomasse uma decisão diante de Deus, dizendo: Deus, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha dificuldade de crer quando eu não consigo ver nada acontecendo, me ajuda na minha dificuldade de confiar em Deus e experimentar essa paz quando nada acontece a meu favor, quando o emprego não vem, quando a doença só piora, quando os recursos financeiros não chegam, quando nada acontece, quando eu oro pelos meus filhos que estão longe de Deus, e em vez de eles voltarem para mais perto de Deus, eles vão para mais longe. Nesse momento, Deus, eu quero confiar em Ti, eu quero crer, ainda que não sinta, ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga perceber, mas eu quero tomar essa decisão de crer e de confiar nesse Deus que prometeu habitar em mim. Porque foi Jesus quem prometeu: eu deixo para vocês a minha paz, eu deixo o meu conselheiro, um outro auxiliador, que não vai deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu queria que você nessa noite, se você tem enfrentado por situações que te deixam abalado, que te deixam tristes, situações que já te cansaram, que você olha e diz assim: mas eu não aguento mais lutar por isso. É a hora de dizer: Deus, eu quero confiar em Ti, que não no meu tempo, mas no Teu tempo as coisas vão acontecer. Deus, eu quero confiar em Ti para que mesmo que nada aconteça, sentir a paz e saber que Tu tem o melhor, e que o Teu melhor vem no tempo que é Teu, não no meu. Se você tem vivido momentos difíceis e você quer hoje dizer para Deus assim: Deus, está na hora de eu confiar em Ti, ainda que pareça que Tu se escondeu, mas Deus, eu quero crer e eu quero confiar para experimentar essa paz. Eu queria que você tomasse essa decisão e dissesse isso para Deus. Feche seus olhos e pensa, reflete. Eu quero que você feche seus olhos para você pensar e conversar com Deus e dizer: Deus, falta confiança no meu coração. Deus, eu estou muito agitado, eu estou muito preocupado. Deus, o que eu preciso fazer? Deus está dizendo para você: filho, confia em mim, confia na promessa que eu deixei. Eu sou o Deus presente, eu sou o Deus pessoal, eu sou o Deus que habita em você. Filho, acredita em mim. Então eu queria te convidar para tomar uma decisão diante de Deus, dizer isso para Ele. Então aí no teu coração, converse com Deus e diz: Deus, eu quero experimentar essa confiança e essa paz. Deus, me ajuda nessas situações difíceis, me ajuda nessas dificuldades que eu não consigo suportar, que eu estou vivendo como um peso no meu coração, tem me deixado abatido, cansado, desanimado. Deus, eu preciso de ânimo. Talvez seja assim que você esteja vivendo, só que você cansou disso, e você hoje quer tomar uma decisão, uma postura diferente, dizendo: eu vou confiar em Deus. Enquanto você faz essa oração, essa conversa com Deus, eu queria que você sinceramente revisasse a tua vida e dissesse para Deus assim: Deus, eu ainda não sei o que é essa salvação, e eu tenho ouvido sobre isso, e eu queria entender a salvação em Jesus, e eu queria essa salvação. Talvez Deus esteja dizendo para você: olha, está vendo porque você não sente nada, está vendo porque nada acontece, porque você ainda não é meu filho, você ainda não entregou a tua vida a Jesus. Talvez seja esse o teu problema hoje, talvez seja isso que você esteja sentindo. Eu preciso tomar uma decisão diante de Jesus Cristo. E se Deus está tocando no teu coração com relação a isso, a dizer: eu quero a salvação em Jesus, eu quero que o Espírito Santo passe a habitar em mim, também é o momento de decidir. Porque Deus é esse Deus que espera que você vá na direção dEle. Ele está de braços abertos esperando por você. Então converse com Deus, fala com Ele, diz para Ele qual é a tua decisão. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, diversas pessoas estão aqui nessa noite conversando contigo, algumas até sem entender que tu está ouvindo, alguns até sem acreditar direito, Pai, mas estão refletindo no seu coração, dizendo: olha, eu queria saber se esse negócio é verdade, eu queria saber se realmente Deus me ama e Deus me conhece, se Deus realmente pode dar esse consolo que eu estou esperando, se Deus realmente pode olhar para a minha vida e me dar mais, me dar vida de verdade. Talvez algumas pessoas estejam assim, Deus. Talvez alguns já perderam a esperança, já se tornaram incrédulos e já viveram tanto tempo na fé, mas se cansaram.
por situações da vida, por situações difíceis, circunstâncias que nós nem imaginamos, Pai. E às vezes as pessoas, como já foi dito, estão aqui, Pai, rindo umas para as outras, sentadas umas do lado das outras aqui, mas ninguém conhece o seu íntimo, ninguém conhece as suas dúvidas, os seus medos, os seus anseios, e estão aqui clamando por um toque de Deus. Pai, eu queria que nessa noite Tu contemplasse a sinceridade do coração dessas pessoas. Cada um que tem orado aqui e dito: Deus, eu preciso de um consolo, eu preciso desse toque do Espírito Santo, eu preciso da Tua presença em mim. Pessoas que estão dizendo: Deus, eu não vejo luz no fim do túnel, mas eu queria me satisfazer com a Tua presença e esperando que algo aconteça. Pai, em nome de Jesus, contempla cada coração, contempla a necessidade de cada um, contempla a sinceridade de cada um, ó Deus, a falar contigo. E Pai, com o Teu Espírito Santo, move os corações para que as pessoas que precisam confiar mais em Ti e descansar em Ti, possam realmente encontrar esse descanso, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que aquelas pessoas que estão esperando por um descanso, por um conforto, por um consolo, pela paz em meio às tribulações, Deus, que os seus corações sejam revestidos, sejam cheios de paz nessa noite, por uma decisão consciente, dizer: Deus, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, foi Tu que prometeu, não foi mais ninguém, e eu quero crer nisso, quero sair daqui cheio de paz. Deus, aqueles que estão dizendo: olha, Deus, eu quero experimentar Jesus, eu quero saber o que é essa salvação, eu quero tomar uma decisão. Deus, contempla esses corações e que Teu Espírito Santo possa ajudá-los nessa decisão. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Queridos, eu queria que você continuasse com os olhos fechados, e eu queria simplesmente que você fizesse um gesto. Se você hoje tomou uma decisão diante de Deus, dizendo assim: Deus, eu quero confiar em Ti. Se você está dizendo: Deus, eu quero confiar em Ti, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que nada aconteça, mesmo que eu não perceba nada, eu quero confiar, para que eu possa viver com paz. Faz um gesto com a tua mão, levanta a tua mão. Queria que a igreja ficasse assim, de olhos fechados, orando. Se você está tomando essa decisão, isso, levanta a tua mão, levanta bem alto, fica com ela levantada. Amém, querido. Olha, que essa decisão de confiança em Deus que você tomou aí no seu coração possa te encher de paz, para você sentir a presença de Deus no teu coração, dizendo: filho, eu estou com você, eu não te abandonei, eu não me escondi, eu estou do seu lado, eu prometi que estaria com você. Deus está com você, querido, creia nisso. O Espírito Santo está com você, e é Ele quem vai te encher de paz, é Ele quem vai te dar tranquilidade, é Ele quem vai te dar confiança, é Ele que vai inundar o teu coração de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Creia nisso, porque talvez nada tenha acontecido, mas Deus está com você. Eu queria também que, pode baixar a mão, eu queria que, se você tomou uma decisão hoje dizendo assim: olha, eu queria entender Jesus Cristo, eu queria entender isso que se diz na igreja, eu queria entender essa salvação, e eu queria entender um caminho para Deus, e eu ouvi tantos ensinamentos na minha vida, mas aqui eu sou confrontado com um único caminho, uma única verdade, uma única vida, que é Jesus Cristo. Talvez hoje você se sentiu confrontado com isso, você queira experimentar o que é realmente ser filho de Deus, experimentar o que realmente é ter Jesus no coração, o que é ter essa salvação. Talvez você hoje tenha sido confrontado com isso, o Espírito Santo tenha falado no seu coração e tenha dito: olha, nada vai acontecer, nada vai mudar se você não entregar o teu coração para Jesus. Se alguém aqui nessa noite tomou essa decisão dizendo: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu quero experimentar esse Deus, esse Espírito Santo, essa verdade. Se você tomou essa decisão, levanta a tua mão também, eu quero orar com você. Se você tomou essa decisão de salvação, talvez você esteja frequentando a igreja já há algum tempo, como eu disse. Alguém aqui tomou essa decisão dizendo: olha, o meu problema é esse, eu entendi que meu problema é esse, eu quero estar mais perto de Deus em Jesus Cristo. Se você tomou essa decisão, levanta sua mão, faz um sinal para eu saber, e eu quero orar com você. Diga para Deus assim: Deus, amém, amém, querida, pode baixar. Diga para Deus assim: Deus, eu quero entender, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, porque talvez essa paz que você está esperando, você nunca vai encontrar se não for em Jesus Cristo. E é isso que a palavra de Deus garante. Então, talvez o que falte para você é isso. Saia daqui com essa confrontação no seu coração: vida verdadeira só existe em Jesus. Você não vai viver de verdade enquanto você não estiver nele. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque nós podemos e temos o privilégio de estar diante de Ti. Obrigado por essa pessoa que disse: Pai, eu quero conhecer mais sobre Jesus, eu quero salvação, quero entender essa paz. Deus, toca nesse coração, que Teu Espírito Santo faça isso que nós acabamos de ler, ensine
as coisas espirituais. Possa ensinar para poder essa pessoa cada vez mais se parecer com Jesus Cristo, estar próximo dele e viver como filho de Deus. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus, crendo que nós falamos com um Deus que está perto de nós, que habita em nós, que cuida de nós, que nos ama, nos conforta e não nos abandona. Um Deus que não se esconde. Pai, muito obrigado por isso. E nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe nessa tua decisão. Que você, nessa decisão de confiar mais em Deus, entenda que é uma decisão que você toma indo em direção a Deus. E que Deus vai te receber com um abraço. Que Deus vai te conduzir. Que Deus vai te dar essa paz que Ele prometeu. Confia em Deus e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Isso é garantia da palavra de Deus. Confia nele. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos encerrar esse culto cantando. Eu queria mudar a música aqui. Nós combinamos uma outra música, mas eu queria que nós cantássemos de novo aquela música que diz: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. És Deus de perto e não de longe. Então confia nesse Deus que está perto de você, esse Deus que te ama, e saia daqui cantando essa música com fé, entendendo que Deus está olhando para você. Deus te abençoe. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
e quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Ele não é mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, entregamos a nossa semana nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos, Deus, a tua bênção e o teu cuidado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana. Vão na paz do Senhor.